Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Identidade Católica. Desde já convido você, que ainda não é inscrito, a se inscrever no nosso canal e ativar aí o sininho ao lado aí para você receber todas as nossas notificações. E venha participar sempre conosco deste programa no qual nós aprendemos e nos aprofundamos cada vez mais na doutrina da nossa fé. Iniciemos então com a oração ao Divino Espírito Santo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. São João Batista, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, no nosso último programa, nós iniciamos a quarta grande parte do credo, que é a fé na igreja, creio na igreja. Iniciamos falando sobre as origens da igreja, sobre a igreja no desígnio de Deus, ou seja, a igreja já no plano de salvação de Deus. Deus quis a igreja para, por meio dela, salvar a humanidade. E agora nós vamos aprender hoje a essência da igreja. O que é a igreja? Tá certo? É o parágrafo 2, a igreja, povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Nós vamos estudar hoje do parágrafo 781 do nosso catecismo até o parágrafo 801. Então, para quem tem o catecismo grandão, que é esse aqui, que tem esse e tem um outro menorzinho. Para quem tem esse grandão, é a página 224. E lembrando sempre, meus irmãos, sempre para os nossos estudos, né? Para os nossos estudos aqui do nosso programa Identidade Católica, sempre em mão o catecismo e a Sagrada Escritura, o escudo e a espada da nossa fé, tá bom? Então vamos lá. 781, a igreja como povo de Deus. Esse é o conceito de igreja. A essência da igreja, na sua natureza, no seu conceito, é o povo de Deus. A igreja não é o templo de pedra, a igreja não é o papa e os bispos, a igreja é todo o povo de Deus, reunido na mesma fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Então vamos lá, parágrafo 781. Em qualquer época e em qualquer povo é aceito por Deus todo aquele que o teme e pratica a justiça. Aprove, contudo, a Deus santificar e salvar os homens, não singularmente, sem nenhuma conexão uns com os outros, mas constituí-los num povo que o conhecesse na verdade e santamente o servisse. Escolheu por isso Israel como seu povo, estabeleceu com ele uma aliança e instruiu-o passo a passo. Tudo isso, porém, aconteceu em preparação e figura para aquela nova e perfeita aliança que se estabeleceria em Cristo. Esta é a nova aliança, isto é, o novo nascimento em seu sangue, chamando de entre judeus e gentios um povo que junto crescesse na unidade, não segundo a carne, mas no Espírito. Em outras palavras, o que esse primeiro parágrafo está dizendo para nós? Primeiro, diz para nós aqui que o povo de Deus, já que a igreja é o povo de Deus que Deus elegeu para ser o seu povo, não é o povo brasileiro, é o povo europeu, é o povo africano, não. É todo e qualquer ser humano de boa vontade que teme a Deus, pratica a sua justiça e recebe o batismo. Tá certo? Todos aqueles que abraçam a fé em Cristo Jesus e o aceitam como seu único e suficiente Salvador. Então, esse é o povo de Deus. Só que esse povo de Deus, que somos nós hoje, né, os cristãos batizados,
esse povo de Deus foi preparado o terreno para nós, o caminho para nós, a partir do povo do antigo Israel. No Antigo Testamento, Deus elegeu um povo para ser o seu povo. Ou seja, elegeu um povo, uma etnia, uma cultura para ser o seu povo. Eram os descendentes de sangue de Abraão. Os hebreus, ou os judeus, eram o povo de Deus, na antiga aliança. Porém, esse povo de Deus no antigo Israel, no Antigo Testamento, dá lugar para o novo povo de Deus, o novo e definitivo povo de Deus, que são todos os cristãos batizados, independente de nacionalidade, língua, cultura, raça, sangue ou o que for. Né? Então, o povo do antigo Israel é imagem e figura que preparou, né, no passar dos tempos, a vinda do verdadeiro povo de Deus, que é a igreja, que somos todos nós, espalhados pelo mundo inteiro, não é, professando a mesma fé na Trindade e em Cristo Jesus nosso Senhor. Continuando, né? Então por isso o povo de Deus é este povo que está reunido, não segundo a carne nem o sangue, mas reunido na fé, segundo o Espírito Santo de Deus. Agora, quais são as características do povo de Deus? Parágrafo 782, não é? O povo de Deus tem características que o distinguem nitidamente de todos os agrupamentos religiosos, étnicos, políticos ou culturais da história. O povo, a igreja, ele é o povo de Deus. Ou seja, Deus não pertence como propriedade a nenhum povo ou nação específica, mas adquiriu para si um povo, não é? Ou seja, Deus não é propriedade de nenhuma nação. Ah, só quem vai ser salvo são os judeus. Só quem vai ser salvo são os brasileiros. Não. Pelo contrário, Deus é Senhor. Então, Ele é quem elege e escolhe o seu povo. E o seu povo não está determinado e delimitado a uma nação ou a uma cultura. Não. São todas e quaisquer pessoas de boa vontade que abraçam a fé nele. Também outra característica desse povo de Deus. A pessoa torna-se membro deste povo de Deus, não pelo nascimento físico, como era no Antigo Testamento. O povo de Deus no Antigo Testamento era apenas os judeus, os descendentes de sangue, de raça de Abraão. Mas a pessoa se torna membro deste povo pela sua fé em Cristo Jesus e pelo batismo que recebe por esta fé em Cristo Jesus. Outra característica. Este povo tem por chefe, por cabeça, Jesus Cristo, que é o ungido de Deus. E pelo fato de Jesus ser o ungido de Deus, e Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a mesma unção, o mesmo óleo da unção que cai sobre a cabeça de Cristo, estou aqui falando de modo figurado, tá, gente? A mesma unção do Espírito Santo que cai sobre a cabeça, que é Cristo, escorre por todo o corpo, que é a igreja. Portanto, não só Jesus é o Messias, mas todo o corpo de Cristo, que é a igreja, todos nós que somos a igreja, somos também povo messiânico, porque fomos ungidos pela unção do Espírito Santo no Cristo Jesus, que é o Messias. Outra característica, a condição deste povo é a dignidade da liberdade dos filhos de Deus. Nos corações deles, como em um templo, reside o Espírito Santo. Deus não chamou ninguém para ser seu escravo, mas Deus nos chamou na liberdade. Ninguém é obrigado a abraçar a fé em Cristo, mas todos abraçamos a fé em Cristo livremente e podemos abandoná-la a qualquer hora, porque Deus quer de nós um amor verdadeiro. Por isso a gente dizer que a moral católica, a moral cristã, ou seja, os mandamentos da lei de Deus, não são uma moral de opressão, de escravização, mas é uma moral de libertação. Porque exige de nós que nós busquemos viver os mandamentos de Deus na nossa liberdade. Sua lei é o mandamento novo, de amar como Cristo mesmo nos amou. Esta é outra característica, ou seja, imitadores de Cristo no amor. Outra característica, sua missão é ser sal da terra e luz do mundo. Em outras palavras, evangelizar. Ser sal da terra é dar sabor ao mundo
dando sabor como? Cristo é o sabor do mundo, é o sal da terra, não é? E sendo luz do mundo, ou seja, a iluminar aqueles que estão nas trevas com a luz que só vem de Cristo. E finalmente, a última característica, a meta deste povo de Deus é o reino de Deus. Todos nós nos unimos como membros da igreja pelo santo batismo e pela fé em Cristo Jesus. Para quê, meus irmãos? Para nada além desta única coisa, o reino de Deus. O nosso objetivo quando nos tornamos cristãos e membros da igreja é esse: alcançarmos a vida eterna, alcançarmos o reino de Deus nos céus, que já começa a acontecer nesta terra, como nos mostra todo o Evangelho de São Lucas. Agora, outro tema, não é? A partir do 783. Este povo que Deus elegeu é um povo sacerdotal, profético e régio. Ou seja, assim como Jesus é profeta, sacerdote e rei, nós, como seu povo, também assumimos as mesmas características de Jesus, de sermos um povo sacerdotal, um povo profético e um povo régio, ou seja, um povo de reis. 783. Jesus Cristo é aquele que o Pai ungiu com o Espírito Santo e que constituiu sacerdote, profeta e rei. O povo de Deus inteiro participa dessas três funções de Cristo e assume as responsabilidades de missão e de serviço que daí decorrem. Ou seja, o que quer dizer que, junto com Cristo, nós somos um povo sacerdotal? Porque assim como Cristo se ofereceu a si mesmo na cruz para a nossa salvação, como sacerdote que é não só sacerdote que oferece sacrifício, mas ao mesmo tempo Jesus é a vítima, sacerdote porque ele oferece sacrifício, e vítima porque ele se oferece para a nossa salvação. Assim nós também. Nós somos um povo sacerdotal porque a imitação de Cristo, nós somos sacerdotes, ou seja, nós oferecemos, por meio dos sacramentos e principalmente por meio da Eucaristia, da Santa Missa, nós cristãos oferecemos o sacrifício que trouxe a salvação do mundo. A Eucaristia é a atualização da Páscoa, do sacrifício de Cristo. E somos também vítima, junto com Cristo, quando nós, por nossos sofrimentos e pelas dores e alegrias de cada dia, nos unimos a Cristo nesse sacrifício pela salvação do mundo inteiro. Então o seu sacrifício não é em vão, meu irmão. Lembre-se de oferecer o seu sacrifício e as suas dificuldades diárias, junto com Cristo, pela salvação do mundo, pela conversão dos pecadores e pela sua própria conversão. Povo, além de sacerdotal, é um povo profético. O que é o profeta? O profeta é aquele que anuncia a vontade de Deus e denuncia o erro e a injustiça praticada no mundo. Assim foi Jesus também. Assim nós, como imitadores de Jesus, assim também o somos. É o que nós chamamos o sensus fidei, é o senso da fé. Todos os cristãos, a partir do batismo, recebemos e assumimos esse senso da fé. Nem sempre a gente precisa de um padre dizer para nós o que é o certo e o que é errado. Pela nossa própria fé, muitas vezes nós percebemos em certas coisas e situações na sociedade o que é o certo e o que é errado. E como profetas do reino de Deus, nós somos chamados a denunciar os erros e a anunciar a vontade de Deus. Quando, por exemplo, querem promover o aborto, quando, por exemplo, querem promover tantas outras coisas, nós, como cristãos, precisamos denunciar essas maldades e atrocidades. E também exercemos a nossa missão profética quando elegemos governantes que são a favor da vida e dos princípios morais cristãos e de toda a nossa sociedade, que tem a sua base de formação no cristianismo. E também somos reis. E quando que nós somos reis? Quando a imitação de Cristo, que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir, e que se revela como rei, que é rei e servo ao mesmo tempo. Nós nos tornamos reis também com Cristo, quando aprendemos a servir os nossos irmãos, né? Então vocês podem ler em casa Mateus 20, versículo 28. Para o cristão, sexta linha do 786. Reinar é servir.
particularmente nos pobres e sofredores, nos quais a igreja reconhece a imagem de seu fundador pobre e sofredor. O povo de Deus realiza a sua dignidade de reis, vivendo em conformidade com esta vocação de servir com Cristo. Ou seja, Cristo se revelou rei no serviço, se revelou como um rei servo. Nós somos um povo régio, um povo de reis, quando assumimos com Cristo o seu serviço, o serviço da caridade para a santificação do mundo. Percebe? Servindo aos nossos irmãos mais necessitados e mais pobres, enxergando neles, no rosto do pobre, da viúva, do órfão, do meu irmão necessitado, do meu próximo, o rosto do fundador da minha igreja, que é Cristo Jesus. Agora, segunda parte. A igreja é povo de Deus? Mas a igreja também é corpo de Cristo. Essa é a principal imagem da igreja. A principal imagem da igreja, que nós herdamos essa imagem, essa figura, esta metáfora da igreja de São Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Ele dedica todo o capítulo 12 a falar da igreja como corpo de Cristo, no qual Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça, é aquele que governa, que está à frente da igreja, governando, guiando, conduzindo a igreja. E a igreja seria então o seu corpo, que unido à cabeça é governada por ele e segue no caminho da salvação. Então vamos lá. A igreja, ela é comunhão, né? Sendo o corpo unido à cabeça, a igreja ela é comunhão, ou seja, comum união com Jesus. Quando Jesus diz em João capítulo 15, versículos 4 e 5, permanecei em mim como eu em vós, eu sou a videira e vós os ramos. Ou em João capítulo 6, versículo 56, e aqui mostra a nossa união com Cristo por meio dessa união espiritual que é realizada na Eucaristia. A Eucaristia que nós recebemos dentro de nós representa justamente isso, essa nossa união perfeita com Cristo. Cristo que habita o nosso interior e se une a nós pela Eucaristia. João 6, versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Ou seja, a nossa união mística e espiritual de corpo de Cristo com o Cristo que é a cabeça, por meio da Santa Eucaristia que nós comungamos. Por isso, a Eucaristia também é chamada sacramento de comunhão, porque promove a nossa comunhão entre nós, enquanto irmãos, já que todos nós somos iguais perante Deus e por isso recebemos a mesma Eucaristia. Ninguém recebe uma Eucaristia melhor que a outra. A Eucaristia é uma só e é a mesma que é Jesus. E a Eucaristia revela a nossa comunhão com Jesus, quando nós comungamos o seu corpo e sangue. É 790. A igreja, então, é um só corpo com Cristo. Os crentes que respondem à palavra de Deus e se tornam membros do corpo de Cristo ficam estreitamente unidos a Cristo. Neste corpo, a vida de Cristo se difunde por meio dos crentes, que os sacramentos de forma misteriosa e real unem a Cristo sofredor e glorificado. Isto é particularmente verdade com relação ao batismo, pelo qual somos unidos à morte e à ressurreição de Cristo, e com relação à Eucaristia, pela qual, participando realmente do corpo de Cristo, somos elevados à comunhão com Ele e entre nós. A unidade do corpo, 791, a unidade do corpo não acaba com a diversidade dos membros. Virando a página, terceira linha. A unidade do corpo místico produz e estimula entre os fiéis a caridade. E 3 linhas abaixo. Finalmente, a unidade do corpo místico vence todas as divisões humanas. E aí eu convido vocês a abrirem a carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos de 27 a 28. Gálatas 3, do 27 ao 28. Nos diz assim: pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Não há judeu nem grego,
Não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Ou seja, o que está dizendo tudo isso daqui para nós? O que realiza, o que dentro da igreja tem o poder de realizar esta união mística do povo de Deus, que é a igreja, que é o corpo, com Cristo, que é a cabeça. O que tem este poder de unir a cabeça ao corpo, Cristo, a sua igreja, que somos todos nós, membros da igreja? São os sacramentos. É a vida da igreja como um todo e, de modo especial, a vida sacramental. Pelo batismo, o batismo que simboliza a morte de Cristo e a sua ressurreição, pelo batismo, todos nós nos unimos a Cristo na sua morte e ressurreição. Representa a morte e a ressurreição de Cristo porque a água para os judeus era símbolo da morte, porque eles tinham muito medo do mar, né? Eles tinham muito medo do mar e do que tinha dentro do mar. Então simbolizava a morte. Então o batismo representa o quê? A nossa inserção na morte de Cristo para ressurgirmos para a vida nova com Ele na sua ressurreição. E o sacramento da Eucaristia, pelo qual nós comungamos ao corpo de Cristo e nos unimos ao seu corpo e sangue. Percebem? E esta mesma união de um só corpo faz com que esta mesma unidade da igreja num só corpo faz com que não se acabe a diversidade dos membros, né? Somos todos um só corpo, mas sendo um só corpo, nós temos membros diferentes. Um braço, outro braço, uma perna, outra perna. Assim a igreja também. A igreja tem a diversidade dos seus membros. E a diversidade dos seus membros multiplica a diversidade de dons, de carismas dentro da igreja. Uns são bons, uns evangelizam pela música, outros pela pregação, outros pela alegria, pelo sorriso, outros pelo serviço, pela caridade, entende? Então, na verdade, não acaba, mas a unidade da igreja ela se revela na diversidade, na pluralidade dos seus membros e dos dons que cada um desses membros tem. E essa mesma unidade estimula e produz entre os fiéis a caridade, ou seja, o serviço de amor ao próximo, de amar e servir um ao outro, assim como Cristo serviu a nós, não é? E a unidade de todo o corpo místico, que é a igreja, vence todas as divisões humanas. Porque dentro da igreja, o que quer dizer que a igreja é universal? Que a igreja é uma só? Entre outras coisas, quer dizer também que dentro da igreja não existe divisões. Branco, negro, escravo, livre, judeu e grego, não. São todos iguais em dignidade perante Deus. São todos filhos iguais desse mesmo Pai que é Deus. Deste corpo, que é a igreja, Cristo é a cabeça desse corpo. 792. Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio da criação e da redenção. Elevado na glória do Pai, ele tem em tudo a primazia, principalmente sobre a igreja, por meio da qual estende seu reino sobre todas as coisas. 793. Cristo nos une à sua Páscoa. Todos os membros devem esforçar-se por se assemelhar a Ele até Cristo ser formado em nós. E 795. Cristo é a igreja, eis, portanto, o Cristo total. A igreja é una com Cristo. Os santos têm uma consciência bem viva desta unidade. Ou seja, o fato de Cristo ser a cabeça e nós, que somos a igreja, sermos o seu corpo, mostra mais uma vez que Cristo quis a igreja, justamente para se unir mais perfeitamente a ela, né? Por isso, né, Santo Agostinho criou essa ideia, essa imagem do Cristo total. A pessoa, quando adere a Deus, abraça a fé em Cristo, recebe o batismo, ela não abraça o Cristo sozinho, mas ela abraça a fé no Cristo total. Ser cristão é crer no Cristo total. E o Cristo total é o quê? É a cabeça, que é Jesus, com o seu corpo, que é a igreja.
Não tem como crer em Jesus sem crer na igreja, né? Não há essa distinção. Seguindo, na outra página, terceiro parágrafo, tem aqui uma frase em latim: caput et membra sunt quasi una persona mística. É uma frase de Santo Tomás de Aquino. Cabeça e membros são como uma só pessoa mística. Uma palavra de Santa Joana d'Arc a seus juízes resume a fé dos santos doutores e exprime o bom senso do crente. Santa Joana d'Arc, quando foi julgada pela Inquisição e queimada viva como bruxa, Santa Joana d'Arc é a padroeira da França, né? Ela disse no seu julgamento, ela disse o seguinte sobre a igreja: quanto a Jesus Cristo e a igreja, parece-me que são uma só coisa e que não se deve fazer objeções ou distinções a isso. Ou seja, Santa Joana d'Arc, uma camponesa simples, entendeu aquilo que São Paulo pregou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, e que todos os teólogos da igreja desenvolveram com o passar dos séculos, não é? E aqui eu lembro, né, do grande São João Batista que nós celebramos ontem, dia 23, não é? Dia 24, que nós celebramos ontem, dia 24. São João Batista, né? A mulher adúltera de Herodes quis a cabeça de João Batista num prato. A pessoa, desculpe essa palavra forte, mas é importante dizer isso. A pessoa que quer Cristo e não quer a igreja é como essa mulher que quis a cabeça de João Batista sem o seu corpo, não é? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A pessoa que quer Cristo sem a igreja, ela quer um corpo morto. Ela quer um ser morto. Cristo se uniu tão perfeitamente à sua igreja que não há como querer Cristo Jesus sem o seu corpo, que é a igreja. Não há como desejar Cristo sem desejar o Cristo total, que é cabeça, junto com seus membros, que são a igreja. Percebe? Então, ou seja, como bons cristãos, precisamos desejar unirmos-nos à cabeça e à igreja, ao Cristo total. A igreja, então, ela é a esposa de Cristo, não é? Ou seja, vejam só que coisa interessante. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ele desenvolve essa ideia, não é? Da igreja como corpo. Assim como o corpo não vive sem a cabeça é o que dá vida ao corpo, assim é a igreja sem Cristo, não é? Cristo e a igreja estão unidos como uma coisa só, como se fosse uma só pessoa, não é? E aí, com o passar dos tempos, São Paulo vai e chega à seguinte ideia: poxa, não é? Se Cristo, não e a igreja são uma só pessoa, como que o corpo unido à cabeça, por que não também, não falarmos também da distinção de Cristo e da igreja, não é? E aí ele entrou, então, desenvolveu a ideia do matrimônio, né? Desenvolveu a relação da igreja, da igreja com Cristo. Ele desenvolveu a relação da igreja com Cristo na ideia do matrimônio, né? Para distinguir ao mesmo tempo que são uma coisa só, mas são duas coisas ao mesmo tempo diferentes, Cristo e a igreja. E aí ele pensou, o que dentro da vida cristã manifesta unidade e diversidade ao mesmo tempo? O sacramento do matrimônio, onde são duas pessoas diferentes, mas que pelo sacramento do matrimônio, quando se casam, se tornam uma só carne. E aí, a partir dessa ideia, dessa iluminação que ele teve, ele desenvolveu a teologia sobre a igreja como esposa de Cristo. Que Cristo a desposará, não é, no dia que ele voltar para julgar os vivos e os mortos e levar os seus eleitos para o céu, de corpo e alma, né? Ou seja, o dia da consumação dos séculos, quando Jesus voltar para nos dar a recompensa eterna, é o dia do casamento dele com os seus eleitos, que são a igreja. Nós, eleitos, somos a igreja.
né? Somos a esposa e Cristo é o esposo, né? E daí fala para nós isso o parágrafo 796. Lá no finalzinho da página tem uma citação de Santo Agostinho que diz assim: eis o Cristo total, cabeça e corpo, um só formado por muitos. Seja a cabeça a falar, seja os membros, é sempre Cristo quem fala, porque cabeça e membros, né, Cristo e igreja, são uma coisa só. E agora a gente entra no nosso último tema, não é? A igreja, templo do Espírito Santo. Vejam só, se a igreja na sua essência é o povo de Deus, se Cristo é a cabeça que governa e dá vida à igreja, então o Espírito Santo, como nos ensina o Papa Leão XIII, na sua encíclica Divinum Illud Munus, o Espírito Santo é a alma da igreja. Se Cristo é a cabeça que governa a igreja, o Espírito Santo é a alma da igreja. E assim como a alma é aquela força vital que dá vida ao corpo, assim é o Espírito Santo que, agindo na igreja, dá vida à igreja. A igreja sem o Espírito Santo não tem vida. A igreja tem vida por meio do Espírito Santo. Por isso a gente diz que o Espírito Santo é a alma que anima e dá vida e dá vigor e força de evangelização para toda a igreja. É linda essa frase, eu fico arrepiado só de dizer isso. O Espírito Santo é a alma da igreja. Porque tudo na igreja é feito pelo Espírito Santo. E sem ele nada se faz. Nada, mas nada mesmo. 797, terceira linha. O que é o nosso espírito, isto é, a nossa alma em relação aos nossos membros, assim é o Espírito Santo em relação aos membros de Cristo, ao corpo de Cristo que é a igreja. Ou seja, o Espírito Santo é a alma da igreja, né? 798, segunda linha. O Espírito Santo, ele opera de múltiplas maneiras a edificação do corpo inteiro na caridade. Pela palavra de Deus que tem o poder de edificar, pelo batismo por meio do qual forma o corpo de Cristo, pelos sacramentos que proporcionam crescimento e cura aos membros de Cristo, pela graça concedida aos apóstolos que ocupam o primeiro lugar entre seus dons, pelas virtudes que fazem agir segundo o bem e, enfim, pelas múltiplas graças especiais, carismas, por meio das quais torna os fiéis aptos e prontos a tomarem sobre si os vários trabalhos e ofícios que contribuem para a renovação e maior incremento da igreja. Em outras palavras, o que está dizendo esse 798 aqui? Vejam, se o Espírito Santo é a alma que dá vida e anima a vida da igreja, como que ele age na igreja então? Padre, dê para nós detalhes de como ele age. Por meio disso tudo que eu acabei de dizer. O Espírito Santo age em nós por meio da sua palavra. Por meio da palavra de Deus que nós ouvimos, o Espírito Santo edifica a nossa vida. Pelo batismo que nós recebemos, nós somos incorporados no corpo místico de Cristo, que é a igreja. E por todos os sacramentos, de modo geral, nós recebemos a graça de Deus para santificar a nossa vida e nos fazer permanecer na luz de Deus, na luz que é o próprio Deus, não é? E por meio dessa mesma graça que é conferida a nós pelos sacramentos, o Espírito Santo age suscitando dentro do coração de cada homem os carismas, os dons que o Espírito Santo dá a cada um para colocar a serviço da igreja. A uns o dom da música, a outros o dom de servir, o dom de pregar, né, o dom de amar e por aí vai. Tá certo? Então, dessas formas que o Espírito Santo age na igreja, dando vida e ânimo à igreja. E por fim, os carismas. 799 a 801. Quer extraordinários, quer simples e humildes, os carismas são graças do Espírito Santo, que direto ou indiretamente têm uma utilidade eclesial, pois são ordenados à edificação da igreja, ao bem dos homens e às necessidades do mundo. Os carismas devem ser acolhidos com reconhecimento por aquele que os recebe, mas também por todos os membros da igreja, pois são uma maravilhosa riqueza de graça para a vitalidade apostólica e para a santidade de todo o corpo de Cristo.
contanto que se trate de dons que provenham verdadeiramente do Espírito Santo e que sejam exercidos de maneira plenamente conforme aos impulsos autênticos deste mesmo Espírito, isto é, segundo a caridade, verdadeira medida dos carismas. É neste sentido que se faz necessário o discernimento dos carismas. Nenhum carisma dispensa da reverência e da submissão aos pastores da igreja. A eles, em especial, cabe não extinguir o espírito, mas provar as coisas e ficar com o que é bom, a fim de que todos os carismas cooperem em sua diversidade e complementaridade para o bem comum. Em outras palavras, o que isso tudo aqui está nos dizendo? Primeira coisa, o que são os carismas? Os carismas são aqueles dons que o Espírito Santo imprime no interior de cada um de nós. E para que os carismas servem? Não é para o nosso bel prazer, mas para servir a igreja e para servir ao reino de Deus. Se eu uso dos dons e carismas que Deus me deu para meu benefício próprio, então eu não estou agindo conforme a vontade do Espírito Santo que me deu esses dons. Os dons têm que estar a serviço da igreja. Por outro lado também, uma pessoa que não coloca os seus dons ao serviço da igreja, ela está matando o próprio Espírito Santo dentro dela. Então, ela tem que reconhecer os dons dentro de si e colocar ao serviço da igreja. Mas também os seus dons têm que ser reconhecidos pela igreja, porque os dons são colocados a serviço do bem comum de todos os fiéis. E quem tem essa missão de reconhecer e de favorecer estes dons serem colocados a serviço dentro da igreja? Os pastores, ou seja, os padres e principalmente os bispos, não é? Por isso, nenhum dom e nenhum carisma de quem quer que seja a pessoa não pode ser praticado sem ter reverência e respeito e submissão à vontade da autoridade da igreja, ou seja, dos bispos, dos padres e principalmente dos bispos. Uma pessoa que quer servir a igreja com seus dons e carismas, à revelia da vontade dos pastores, não está agindo como o Espírito Santo quer, está matando o carisma dentro de si, matando o Espírito Santo dentro de si. Entendem, meus irmãos? Então, assim tem que ser. E também os santos pastores também, reconhecendo que aquilo ali são dons e carismas, tem que favorecer que eles sejam praticados para o bem da igreja e o crescimento do reino de Deus. Então, nem os pastores matarem os carismas e nem as pessoas quererem colocar os seus carismas acima da autoridade da igreja. Porque senão assim não há unidade, né? Lembremos sempre, o carisma principal que todos os fiéis têm que ter, e é esse carisma que vai ser a medida de todos os outros carismas que vão ser colocados a serviço da igreja, é o carisma da caridade. Caridade que me aprende a amar e respeitar a autoridade da igreja. E caridade essa também que ensina a autoridade da igreja a amar e respeitar aqueles que têm dons de verdade e querem colocar a serviço da igreja. Então, a autoridade da igreja que vai fazer esse discernimento, porque vamos e venhamos. O que tem de gente doida que chega nas nossas igrejas, eu sei que você está rindo em casa, mas é sério. O que tem de gente doida que chega na nossa igreja e quer fazer e acontecer, né? E se a autoridade eclesiástica não age com prudência, né? Essas pessoas acabam, né, colocando fogo na igreja em vez de unir e fazer crescer mais a igreja, não está no gibi. Então, prudência dos dois lados. E aqui a gente fica por hoje é só, e até o nosso próximo programa, com a graça de Deus. Um bom final de semana abençoado para todos nós. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.